Você está pagando para roubarem os seus dados. Você quer entender o que isso significa? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar. Você usa alguma dessas aplicações que utiliza inteligências artificiais para funcionar? Seja para montar um BI de dados, seja para recortar uma imagem, seja para conectar o seu e-commerce ou fazer qualquer outra atividade, recomendar títulos para os seus vídeos, recomendar postagens, gerar textos, qualquer outra funcionalidade dentro do seu negócio. Se você os usa, tome cuidado. Vou te contar uma história para a gente entender qual é esse ponto. Antigamente as operadoras de telefonia, elas pensavam que o seu maior ativo eram os serviços e produtos que vendiam. Só que, depois de um tempo, elas descobriram que o seu maior ativo eram seus dados. Como assim? Uma certa operadora, quando ela tinha uma base de dados muito grande e essa base não lhe gerava tanta receita ou por algum motivo não gerava mais receita, ela simplesmente pegava essa base e vendia para o seu concorrente. É estranho? É um pouco estranho, mas se você parar para pensar, os dados valiosos não estão todos públicos na internet e não se encontram em qualquer lugar. Então, quando você tem dados que são valiosos, seja para o seu concorrente ou para qualquer outra empresa, eles tendem a ter um valor muito grande. Pensa você, se você tem um custo de aquisição de um cliente de 50, 100 reais, se uma empresa que tem os dados do mesmo perfil dos seus clientes te oferecer eles por 20, 30 ou até pelos mesmos 50 que você sabe que tem aquele perfil e já foram clientes e já consumiram aquele produto, você não compraria esses dados? É claro, não estou falando das implicações morais disso, estou falando do que as empresas praticam. Quer ver que isso já aconteceu com você alguma vez? Você por algum acaso tem lá o seu plano de telefonia e do nada a concorrência liga para você sem você nunca ter passado seus dados para ela? Tá vendo como elas vendem os seus dados e transacionam isso? Aonde eu quero chegar com essa história? Eu preciso que você entenda outro lado antes da gente avançar com essa questão. Você tem noção de como são treinados esses robôs ao qual se dá o nome de inteligência artificial? Você sabe como isso é feito? Qual que é o processo? O primeiro requisito para fazer isso é ter uma grande quantidade de dados. Só que não só isso é necessário. O que é necessário é um modelo de treinamento, um modelo de ensino para esses dados. O que houve de disrupção nos últimos anos é que esse modelo mudou. Esse modelo, vamos dizer assim, ele foi por um outro caminho. Antigamente, quando a gente falava em aprendizado de máquina, você tinha alguns modelos para poder ensinar uma máquina. Não vamos nos ater aos detalhes técnicos e sim ilustrar aqui para poder explicar da melhor maneira. Mas para você treinar um robô, você podia treinar ele pela tentativa e erro. Então você pegava um robô, mostrava uma foto de um cachorro e dizia para ele identificar o que essa foto tem. E ele dizia, um gato. Aí você dizia, não é um cachorro. Próxima foto, até passarem várias fotos de cachorro e ele começar a separar isso. Depois que você treinou isso exaustivamente, ele vai começar a identificar imagens que sejam parecidas com cachorro. Então essa imagem é cachorro, essa imagem não é cachorro. Pensa agora isso no universo de vários objetos. Aí você tem vários robôs sendo treinados para identificar um tipo de objeto. Depois você pega esses robôs que estão treinados para cada tipo e treina um outro robô para identificar vários tipos de objetos. E vai aperfeiçoando esse aprendizado. Isso eu estou dando de exemplo com imagens, mas você pode fazer com textos, com vídeos, com áudios, com qualquer dado que seja digitalizado. Pois bem, esses robôs que eu estou falando já existiram e já existem há muito tempo. Você vê nos jogos, você vê em atividades recorrentes do dia a dia, em serviços, eles existem. A gente mais recorria a eles como chamados só apenas de algoritmos. Os algoritmos das redes sociais são robôs. O algoritmo do Google, que vasculha todos os sites que estão com uma bandeirinha levantada para que o robô consiga olhar, também podemos considerar inteligências artificiais nesse conceito que usam essa palavra. Só que esse modelo de treinamento
ele exige um esforço muito grande e a evolução dos robôs ela é limitada, porque você só consegue expor uma quantidade de dados e ele chegar numa saída. O que mudou foi exatamente essa forma de treinar as inteligências artificiais. O que mudou é a forma que se aprende, a forma do machine learning, o aprendizado de máquinas teve uma nova forma de se aprender. Qual que é essa nova forma? Ela é baseada no que eles vão usar como comparação, mas não há relação, mas é um bom termo, que é de redes neurais. Ao invés de você ensinar a máquina o que é e o que não é, você ensina para ela um contexto daquilo e ela começa a identificar se é aquilo ou se não é, pela quantidade de probabilidade daquilo ser ou não. Isso vai exigir um treinamento gigantesco de dados para que ele consiga identificar. Então, por exemplo, você divide aquela informação no menor dado possível e aquele dado é classificado e é treinado naquela máquina. E aí você pega todos os dados, divide eles na menor fração possível, classifica eles, dá uma categoria para eles e passa para a máquina. E a máquina vai começar a correlacionar esses dados por probabilidades estatísticas. Então o que ele faz é pegar diversos dados, deixar eles em partes minúsculas e depois remontá-los com a maior probabilidade de acordo com os dados que ele observou. Esse tipo de aprendizado ele gera o que eles chamam de transformers, que são máquinas já pré-treinadas. Só que até chegar nesses modelos você gasta tanto processamento muito alto quanto consome dados. Então, para isso acontecer, tem essa imagem aqui que ilustra bem a comparação dos dois modelos. O primeiro modelo levou 8 anos para chegar nem na metade desse modelo novo e já tinha consumido todos os dados públicos da internet e alguns dados dessas grandes empresas de tecnologia. Já o modelo novo, que é usado e está nas novas ferramentas como o ChatGPT, Gemini, Copilot e outras tantas ferramentas, ele consumiu os dados de 2018 a 2022 20 vezes mais do que o modelo anterior. Então ele praticamente esgotou a quantidade de dados públicos, mais todos os outros dados que já capturaram com ou sem autorização, mas que eram possíveis capturar, e agora as empresas estão focando na raspagem de dados. Então você viu essa outra notícia aqui da Amazon, que ela autorizou os seus funcionários a criarem várias contas no GitHub, que agora é da Microsoft, para poderem barrar o limite de 5.000 solicitações por conta por dia. Então, para você ter noção de como essa busca por dados está ficando insana. Eles estão tentando buscar dados, mas dados de qualidade. Então agora vamos correlacionar todos esses fatos e por que você está vendendo seus dados, pior, porque você está pagando para roubarem os seus dados. Pensa você, qual que é a forma mais fácil de eu conseguir dados de qualidade sem ter que parecer que eu estou roubando de você? Simples, libera uma funcionalidade para sua empresa que parece que vai te trazer um benefício gigantesco a troco de alguns dólares por mês, enquanto você vai me alimentando de dados de qualidade. Só que pensa nisso na escala que estamos vendo hoje, são milhares de empresas. Já tem empresas, inclusive no Brasil, que fazem isso, que começam a disponibilizar serviços, consomem esses dados. Só que essas empresas elas estão usando transformers prontos. Esses dados que estão transacionando nessas ferramentas podem e vão ser utilizados pelas empresas que desenvolvem esses transformers para aperfeiçoamento. Como que eles vão chegar nesses dados? A gente pode ter várias formas disso e é o que eu estava pensando. A primeira forma é a mais ilícita possível. Os transformers não só te gerarem resposta, mas consumirem esses dados. Eles trazerem o feedback para as plataformas originais e estarem levando esses dados. Isso pode estar ocorrendo ou não se sabe. A segunda forma de levar esses dados para as grandes empresas para formarem novos transformers é essa bolha de serviços de IA vai estourar. Quando ela estiver estourando, as empresas vão precisar de dinheiro. O que elas vão fazer? Você lembra lá das operadoras de telefonia o que faziam com seus dados? Isso mesmo, eles vão vender os seus dados para conseguir fazer dinheiro. Ou eles vendem os seus dados ou eles vendem a empresa inteira. Então, independente do que eles forem fazer, eles vão disponibilizar esses dados seus que você conectou um dia no seu negócio, que alimentou essas plataformas para alguma dessas empresas. Depois, a outra forma disso acontecer é essas mesmas empresas criarem
microempresas com microserviços conectarem diversas empresas fornecendo dados e transacionando esses dados para a matriz. Então, de qualquer forma, se você paga esses serviços achando que isso está salvando a sua empresa, porque aquilo está resolvendo o seu problema, você vai crescer muito e aquilo vai ser a forma mágica do seu negócio evoluir, presta atenção. Talvez esse não seja o melhor caminho. Vamos dar um exemplo de negócio para a gente entender como que isso pode ser usado? Imagina você monta uma loja de roupa católica. Então você vai tentar brigar com os grandes varejistas de roupa. Claro que você vai pegar um mercado nichado, mas você está lá, construiu o seu negócio, consegue ter bons profissionais, começa a produzir um bom produto e começa a faturar 1 milhão por mês. Aí você precisa escalar a sua empresa, você não consegue escalar ela contratando diversos funcionários, você quer otimizar a sua operação, você começa a plugar todas as ferramentas para ter um BI, para ter uma análise da sua loja online, para você ter uma análise do seu tráfego pago, e você começa a alimentar essas ferramentas. Daqui a um tempo você está incomodando os grandes varejistas. Esse grande varejista, ele vai ter algumas opções. Ou ele tenta te comprar e absorve a sua operação, ou ele tenta fazer uma concorrência para você. E você também vai ter a opção de vender para ele e tem que sobreviver à concorrência dele, porque ele vai começar a copiar seus produtos ou lançar produtos semelhantes e ele tem um caixa muito grande para poder investir em mídia, coisa que você não vai ter. E aí como é que fica essa briga? A empresa grande, ela vai chegar na empresa pequena e ela não vai ter mais a dor de cabeça de ter que comprar ela ou montar uma concorrência. Ela só vai precisar ter esses dados. Ah, mas como esses dados vão chegar na empresa grande? É simples, ele está usando os transformers também na empresa dele. Então tudo que você está usando na sua, quando atualizar o transformer lá da fornecedora, ela vai ser atualizada com as informações do seu nicho, do seu mercado. Ele só vai mexer num filtro lá da ferramenta. Olha, eu quero fazer anúncios para o nicho de roupas católicas. De onde saiu esse dado? Você está entendendo onde que eu quero chegar? E pensa ainda, depois que esses dados tiverem novos transformers e todo mundo tiver acesso, como é que você vai competir com a empresa grande que ela tem as informações que você tem? O que diferenciava você é que você criou um nicho novo, você tem clientes diferenciados, você vai ter clientes fiéis, claro que você vai ter. Mas até que ponto a outra empresa não vai conseguir te sufocar e acabar com o seu negócio? Se ele sabe quais são as suas estratégias, se ele sabe todo o seu ativo. O maior ativo da sua empresa não é aquilo que você vende, não é como você produz o seu produto, são os dados que você tem na sua empresa. E você está plugando esses seus dados em qualquer ferramenta, em qualquer lugar? Está vendo como que essa questão ela começa a se desdobrar de uma maneira um pouco ruim? Então tome cuidado nas ferramentas que você tem contratado e plugado todos os dados da sua base. E não são dados descritivos, tá? Não se preocupe com o nome do seu cliente, ou os dados seja RG, CPF ou qualquer outro dado que identifique ele. São dados comportamentais. Esses dados comportamentais é possível rastreá-los anonimamente, mas eles são fundamentais. Dados de qualidade estão nas empresas, não estão públicos. Se eu quero saber se um e-commerce de moda que vende moda católica, qual que vende mais, eu vou na sua empresa que a gente criou fictícia para poder pegar esses dados. Não vou achar isso na internet. Agora você imagina com todos os negócios que estão plugando e usando essas ferramentas. O que vai acontecer? Para onde eles vão parar? Gostou dessa reflexão? Esse daqui é um vídeo para ilustrar uma série de cartas que eu vou escrever semanalmente. Isso, cartas eletrônicas, vulgo e-mail, numa série que eu chamo de masmorra. Estou aqui no meu escritório, sempre à noite, pensando e refletindo sobre o mundo digital. Se você tem interesse em receber essas cartas, aqui nos comentários eu coloquei um link que você pode se inscrever e eu vou começar a elas semanalmente. Então, só se inscrever que você vai começar a receber no seu e-mail. É o espaço que eu tenho para trazer as coisas que eu penso, para as coisas que eu estou vendo no mundo acontecendo e trazer a minha visão de designer, como isso vai afetar o seu negócio, como que vai afetar a sua vida. E para nós católicos é muito mais importante, porque é o nosso espaço que a gente está tentando ocupar agora no mundo digital. Então já é bom a gente estar atento a algumas mudanças ou alguns outros conceitos que já são consolidados e que a gente precisa trazer a presente. Então fica esse meu convite, se inscreve aí
na descrição do nosso vídeo, nos comentários, e você vai receber isso semanalmente. Voltando para o vídeo, vamos estressar um pouco mais esse assunto. Você contrata uma ferramenta, você disponibiliza todos os seus dados nela, ela fica com seus dados 2, 3, 4 meses, o tempo que você precisar para usar essa ferramenta, já é o suficiente. E depois disso você sai daquela ferramenta e os seus dados estão lá. O que você vai fazer? Como é que você calcula isso? Como é que você vê se isso vale a pena ou não vale a pena? Qual é o custo disso? Como é que você resolve essa incógnita? Onde eu devo investir? Se essa ferramenta realmente me ajuda? Pensa, às vezes a gente está se perdendo no marketing das ferramentas ao invés do que a gente realmente precisa. Às vezes a gente está cego por querer fazer um negócio crescer, querer vender mais, querer andar com aquilo, e às vezes a gente não está esperando o tempo de maturar o negócio. Eu entendo que tenha o tempo da oportunidade de alguns negócios, mas é importante que o seu negócio esteja pautado e montado em bases sólidas. Porque quando a concorrência vier, a concorrência não vai vir de maneira leal, justa e igualitária. A concorrência vai vir como a gente conhece que o mundo é. A concorrência vai vir desleal, copiando o seu produto, baixando a qualidade e tentando te esmagar pelo preço. Com todas essas ferramentas que vão ajudar a fazer isso de uma maneira muito mais rápida, você acha que vai acontecer o quê? E eu não estou entrando aqui nos detalhes que estão regularizando a questão de plágio, tanto para a área artística quanto para a área de desenvolvimento e projetos intelectuais. Talvez as patentes comecem a morrer, porque a gente já aceita produtos copiados, produtos falsificados, quando a nossa fazenda de produção é lá na Ásia. Então você patenteou um produto na Ásia, você sabe que já vai ter uma versão de menor qualidade, menor preço, pirata do seu produto. Isso já o mundo aceitou e estão achando que é normal. Agora você está pirateando toda a internet. O Spotify foi uma alternativa para a pirataria de música. O Netflix, uma alternativa para a pirataria de filmes. Agora a gente vai ter que ter uma plataforma que vai ser alternativa para a pirataria da internet. Tudo que tiver digitalizado vai ser pirateado. Você não vai ter mais controle de software. A raspagem que os funcionários da Amazon estão fazendo é no GitHub, então eles estão raspando códigos. Qualquer empresa, qualquer código que alguém subiu na plataforma e deixou ele público, vai ser treinado nos Transformers. E quando alguém perguntar para ele como fazer tal coisa, ele não gera um código. Eu não sei se isso ficou claro para você. Ele copia código. Ele copia a imagem. Ele copia texto. Ele vai pegando tudo que está na sua base de dados e vai copiando esse texto e montando. É muito superficial. Ele é um copiador. Ele é um copiador. É um robô copiador. Então de inteligente não tem nada, de artificial muito menos, ele é um robô digital. É a industrialização dos meios digitais. É óbvio que a gente vai ver isso porque começou a ter muita receita. Então desde dos eventos que aconteceram em 2020, então com a questão do vírus, com a questão da disseminação, de trancar todo mundo em casa, o que acelerou a digitalização das empresas, e desde todas as outras bolhas digitais que foram sendo estouradas, que aí você tem um grande processamento em mercado, grandes hardwares rodando no mercado e você precisa gerar demandas para esse hardware, e essa demanda de robôs serem treinados é uma grande demanda. Então você conseguiu continuar mantendo a venda de hardware, porque hoje a gente chegou num teto de hardware que você não precisa mais de um hardware da próxima geração. Hoje a gente consegue processar muitos dados com hardwares domésticos, coisa que 10 anos atrás um data center tinha praticamente o mesmo processamento que um computador hoje doméstico tem. Então você precisa gerar novas necessidades para manter toda essa indústria funcionando. Tudo bem, é assim que funciona. Mas a que ponto isso tem que chegar? A que ponto que isso vai ser? Vale tudo? Topa tudo por dinheiro? Ou não? A que ponto que a gente vai se envolver nisso? Eu estou vendo projetos católicos, quer dizer, projetos que dizem ser católicos, que simplesmente estão gerando imagens e disponibilizando para as pessoas baixarem templates e cobrando por isso. E ainda invertendo a responsabilidade.
porque colocam lá, porque as pessoas estão preocupadas em deixar legal. Lembra dos funcionários da Amazon? Não, o jurídico da Amazon respaldou os funcionários de fazerem isso. Tá bom, o jurídico respaldou em termos da lei, mas isso é correto? Só porque é juridicamente dado, nós podemos fazer, mas é correto? Então esses projetos que eu vi de geração de imagem, geração de templates e que estão cobrando, colocam lá um link. Se você acha que estamos infringindo direitos autorais, denuncie aqui. Não, você tem que ter um compromisso do que você vai publicar, não está infringindo direitos autorais. É simples, se você criou aquilo, não infringe direitos autorais. Então, você tem esse compromisso, seja com o texto que você usa, seja com a imagem que você usa, seja com a fonte tipográfica que você usa, seja com o vídeo que você usa. É o seu compromisso em fazer um trabalho e verificar essas coisas. Pode acontecer sim, de algum momento, você fazer alguma coisa e você não ter o direito autoral e alguém te acionar. Tudo bem, pode acontecer. Mas não pela sua ignorância de não ir atrás. É seu compromisso ir atrás. Você é um profissional de design, você é um profissional de escrita. Você é um profissional de vídeo. Você não pode sair usando material de outras pessoas e achar que isso não tem problema. Se é um fair use, é um fair use. Agora, se você está copiando, você está copiando. Se está se inspirando, você está se inspirando. Plágio é plágio. Plágio não vai deixar de ser plágio. Não é porque você está falando que é um robô que fez, não. Essa é a maior desculpa do mundo. Se colocar a culpa que é um robô, não, isso foi gerado por IA. Não, isso não foi gerado por IA. Isso foi gerado por um algoritmo criado por pessoas. E você está usando isso. Você tem consciência que ele copia imagens de um grande banco de dados. Ele copia. Ele separa as pequenas... Ele estabiliza as difusões, sabe? Esse é o nome da plataforma? Stable Diffusion, lembra? Ele difunde os dados em pequenas partes e aí depois ele estabiliza essas difusões, porque todas estão classificadas e ele monta novas coisas. Mas a imagem que ele monta nova é original. É original? Se ele copia tudo? Olha a documentação que estão nas bibliotecas de IA aberta. Você vai ver lá robôs sendo treinados para tirar a marca d'água de imagem. De texto, então nós nem vamos dizer o que é plágio. Escreva como fulano de tal. Isso não é plágio? Como é que você vai escrever como fulano de tal? Onde está a identidade daquele texto? É a estrutura? São as palavras? É a métrica? O que gera uma identidade num texto? É a personalidade? É como fala? Você está vendo que a gente está perdendo valores tão simples para coisas que não têm valor? Para meia dúzia de dólares? Milhões? Bilhões? Trilhões? Vale você perder sua alma por causa disso? E depois de todo esse dinheiro correndo a vida inteira atrás de tudo isso, não ter nada? Pare um pouco para pensar nisso. Então, se você está pagando para essas empresas roubarem os seus dados, repense. Bom, é isso o vídeo de hoje. Lembrando, esse vídeo faz parte de uma série de cartas semanais que eu vou estar enviando para você. Então, se você tiver interesse em receber, é só se inscrever aqui nos comentários, clica lá no link, se inscreve, que aí você vai estar recebendo no seu e-mail essas cartas semanais sobre a nossa série chamada Masmorra. É quando eu ponho os meus pensamentos e as minhas ideias sobre o mundo digital, sobre essa visão católica através do design. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.